como relacionar nessa minha tradução o romance e o mito, né? Isso que eu queria mostrar ao mesmo tempo. Olá, começa aqui mais um 33 Brasil Lab Review da Universidade de Princeton, que tem curadoria de Marília Librandi, professora, escritora e pesquisadora de literatura e culturas brasileiras. Marília hoje conversa com Sérgio Medeiros, escritor, tradutor, editor e artista visual, que está lançando o e-book Um Macunaíma Visual. Acompanhe. É um grande prazer estar junto hoje aqui de Sérgio Medeiros, né? Um poeta, um artista visual, um tradutor, um pensador, um editor, né? Que tem contribuído enormemente com a cultura literária no Brasil, com os debates e os trânsitos, né? Entre as artes e a universidade e fora da universidade. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo ao 33 Brasil Lab Review, hoje dedicado especialmente a ouvir você falar desse lindo lançamento que é o e-book Macunaíma Visual. E eu vou começar propondo a você alguns subtítulos para esse nosso encontro, né? E que, estudando o seu livro, lendo, apreciando a sua arte, né? Eu fiquei pensando nesse termo, né? Que é o de um trânsito tradutório, ou uma espécie de transe tradutório, ou até mesmo de uma transa tradutória que você pratica entre o verbal e o visual, entre a selva e a cidade, especialmente no Macunaíma visual. O que você acha desse trânsito, desse transe ou dessa transa tradutória como uma espécie de apresentação do teu trabalho? Bom, eu acho que é uma ideia correta, né? Eu tenho trabalhado ultimamente com tradução, realmente. Seria uma tradução verbo-visual, porque incorpora também o texto, né? E uma característica dessa tradução do Macunaíma é que o Cor Greenberg também tem um estudo muito importante sobre os petróglifos, sobre a escrita indígena. Ele se interessou muito pelos sinais, pela forma como os índios marcavam o território com sinais, as mensagens que eles deixavam sobre esse território. Então, os petróglifos foram estudados por ele. E aí eu pensei em devolver, digamos assim, ou como uma Cunaíma lida com a pedra é importantíssima nos mitos em que Macunaíma atua, e sobretudo no romance do Mário de Andrade, né? Aí eu, além de ler os mitos, né, recolhidos por Cor Greenberg, eu também trabalhei com a parte visual, o trabalho dele com os petróglifos. Então, a minha tradução tenta mostrar Macunaíma e seus irmãos como desenhos, como os glifos feitos numa pedra e na rocha, e essa rocha é situada na floresta, e a floresta, eu não recriei a floresta, mas para sugerir os pássaros e os alimentos, eu usei a arte plumária dos índios do Brasil para enriquecer essas rochas, mas sugerindo árvores, sugerindo cenários, né, tropicais ali. Né? Então, eu vejo que eu fui usando recursos que, na área da visualidade, que pudessem dar conta desse texto tão rico. Como relacionar nessa minha tradução o romance e o mito, né? Isso que eu queria mostrar ao mesmo tempo que o leitor olhasse e tivesse acesso à estética do Cor Greenberg, são os petróglifos e são os textos que ele recolheu, e a estética do Mário de Andrade, que é outra, a estética do romance. Então, daí eu imaginei, né, na página ímpar,
né, a rocha com os petróglifos, contando a história de Macunaíma, e essa rocha escrita em língua portuguesa, está a história escrita na rocha, e no outro lado, na página par, a cidade de São Paulo, a metrópole que está no romance do Mário de Andrade, onde Macunaíma se dirige à metrópole. Então, e ali as mesmas figuras que estavam registradas na pedra são registradas nos prédios, que você pode imaginar como grafites, né, pode haver projeções, né, nos prédios, ou também moradores, passeantes, moradores de rua, pessoas que estão ali também nesse ambiente, porque eu quis retratar também essa passagem de uma floresta que corre o risco de perder-se e uma cidade que corre o risco, com a crise hídrica e tudo mais, com a crise do planeta, né, virar um deserto, né? E aí, quando eu verifiquei isso, eu falei, bom, mas eu preciso, então, de um terceiro artista para criar esse link, já que eu estava fazendo traduções, eu estava pegando obras de outros para montar esse Macunaíma meu. Aí eu me lembrei de um artista que me admiro muito, que é o Anselm Kiefer, que é esse grande artista contemporâneo alemão, radicado na França, e que tem aqueles estúdios, né, gigantescos lá na França. Eu acompanho o trabalho dele, e tem agora em Portugal, pelo menos eu li já um estúdio perto de Lisboa, diante do Atlântico, né? E ele esteve em São Paulo, o Kiefer, e no Rio de Janeiro, e sobrevoou São Paulo de helicóptero, tirou fotos e depois pintou São Paulo, né? Ele fez uma exposição, foi muito importante o catálogo dessa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1998, em que São Paulo é mostrada assim, como na obra dele, muitas cidades, muitas paisagens, coberta de sujeira, coberta de pó, é uma cidade assim, meio invisível, né? Quer dizer, ela está e aparentemente deserta também, né? Porque o Kiefer faz muito isso, paisagens desérticas, sem o ser humano, né? Aí. E ele colocou ali em São Paulo a Lilith, né, a primeira mulher de Adão, segundo essa tradição judaica, né, uma tradição que existe, que conhecemos, né, e que é a padroeira do deserto, das cidades desertas, né? Então ali ele está nessa exposição. Aí eu falei, bom, então eu já tenho, eu vou pegar o Kiefer, aí vou pegar São Paulo dele para eu colocar no meu desenho, na minha proposta, que é uma Macunaíma visual, né? Agora, uma coisa que me encanta em Manuel de Barros, eu ia falar, o Manuel de Barros também, foi, eu não ia falar dele agora, mas já acabei entrando, é que ele é um autor conterrâneo meu, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. Verdade. E ele trabalhou também com a cultura indígena. E quando eu estava fazendo, eu pensei, então acho que um quarto elemento aí nesse universo seria o Manuel de Barros, ver como que ele lidou, como ele incorporou os mitos Caduel e outros na sua obra, né? Foi importante pensar, embora ele não apareça diretamente, mas eu descobri algumas coisas sobre ele relendo o Macunaíma. Eu acho que o Manuel de Barros foi muito influenciado pelo o romance Macunaíma, inclusive não só imageticamente, mas a estrutura dos seus textos, né, dos seus versos. Eu acho que essa estrutura deve muito ao romance Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade usa muitas explicações, ele coloca né, situações retiradas de várias fontes, sejam
fontes indígenas, sejam africanas, europeias, o que for, mas e ele sempre vai explicando. É algo que o Manuel de Barros tem, o demônio da explicação, né, que eu não tive dificuldade de entender, mas eu acho que vem, é uma herança do modernismo e vem do Mário de Andrade, que é um romance que vai se explicando também, né? E aí eu, de certa forma, também me deixei, então, assim como o meu coterrâneo Manuel de Barros, ser influenciado pelo Mário de Andrade. Para mim, é um dos grandes romancistas brasileiros, né? Um dos grandes romances, para mim, né, que existem, assim como Finnegan's Wake. Eu vejo muitas coisas em comum entre Joyce e Mário de Andrade, assim como o Haroldo de Campos, na sua tese, vê com Mallarmé, embora ele fala também de Finnegan's Wake. Então, isso aí não é algo que eu já vinha estudando, lendo, e o Haroldo de Campos foi um dos que pensaram nisso, né? Que é esse romance circular. Mas o que o Mário de Andrade fez, e que me fascina muito, é isso, relacionar a selva e a cidade, né? E toda a minha obra é assim, tem livros meus que você vai lendo, uma cena, digamos assim, é no mato, outra cena na rua. Uma cena numa coisa deserta, outra cena numa rua no meio do tráfico, né? Assim, urbano. Então, eu não fico numa paisagem só. Eu estou, digamos assim, numa paisagem primordial e depois estou numa paisagem ultra contemporânea. E aí Amsterdã, Londres aparecem nos meus livros, né, para dar exemplo, né? Os vários artistas, como Kiefer. Né? Então, eu me senti à vontade para levar adiante então, essa pesquisa de colocar o imaginário brasileiro, o imaginário indígena, em vários contextos diferentes. Né? O que eu sempre fiz na minha obra, desde sempre, continuo fazendo, e uma coisa me permitiu. Mas eu entendo realmente uma coisa como uma tentativa de tradução. Né? Tradução mas tradução dos textos, não dos textos, digamos assim, originais, que eu não conheço na língua Pemon, né? Mas os textos do Cor Greenberg, as imagens brasileiras criadas pelo Kiefer e o texto do Mário de Andrade. Né? Então, eu tinha um vocabulário, e a tradução visual é um vocabulário e imagens, e a minha tradução foi incorporar né, esse vocabulário, escrevendo também, e esses desenhos, essas imagens ao meu Macunaíma, um Macunaíma visual. Então, foi assim que eu fiz a tradução. Né? E no seu livro, a gente vai lendo o visual, obviamente, está vinculado às artes plumárias indígenas, né, que você desenha ali lindamente, mas está vinculado também às próprias letras, porque a gente tem que fazer, a gente é meio confundido, as letras a gente está lendo, mas de repente também elas são traçados, elas são desenho, né? Então é muito bonito essa ampliação, né, que sai totalmente de uma dicotomia que a gente aprende na nossa formação escolar, que é a escrita, ela é apenas a escrita verbal, linguística, né? E ela não é essas outras instâncias cosmopoéticas, né, que você coloca em diálogo. Então, em função disso, né, eu queria que você contasse para a gente essa belíssima história da sua relação com o Chavante Jerônimo Tissaué, não é? Como é que foi esse encontro e o que ele te transmitiu que você acabou levando para a sua obra? Essa minha visão da escrita, né, tem a ver com o Jerônimo Tissaué, um índio Chavante, né, que eu conheci no final dos anos 1990, na aldeia Sangradouro, no leste do Mato Grosso, onde fui fazer pesquisa, porque eu queria conhecê-lo e conversar com ele sobre as narrativas que ele havia, décadas antes, publicado, né,
por intermédio dos etnógrafos salesianos, os mesmos que compilaram e publicaram a Enciclopédia Bororo, né? Eu também conheci os Bororos. Uhum. Mas o Jerônimo né, não contava mais histórias, ele tentou contar para mim uma história, a história do Mito do Fogo, por exemplo, que a história era muito longa, né? E aí, depois de algum momento, ele dormiu. Fiquei eu e o Jerônimo na casa do Jerônimo, o Jerônimo dormiu. E ele era o dono dos sonhos, né? Um Vamaritedeu, que eles dizem que Vamari é uma madeira que se coloca na orelha para provocar os sonhos. Então, é o dono do Vamari. Vamaritedeu é o dono do Vamari, que é o dono dos sonhos, assim que a gente traduz, né? E ele dormiu, eu fiquei velando o sono do Jerônimo. Essa é uma das grandes experiências que eu tive, né? Velar o sono do dono dos sonhos, né? E o Jerônimo, então, já diziam que tinha 100 anos e era sempre uma pessoa muito idosa, realmente, porém andava, até viajava assim, nos arredores, né? E ele tinha, quando eu conheci, ele tinha cadernos, ele ficava escrevendo, fazendo linhas. Essas linhas eram assim, cobriam toda a folha, eram assim, oblíquas, né? Aí eu me pergunto, eu falei, será que isso não é um impulso, né, indígena? Você uma vez que você tem um caderno e um lápis, uma caneta na mão, você vai fazendo essas linhas, esse trabalho. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, e o Jerônimo adorava fazer isso aí, e ele acabamos aí, como a gente trocava presentes, né? Ele acabou me dando uma página do seu caderno com essa caligrafia dos dois lados. Esse é o meu amuleto. Se o Macunaíma tinha a sua pedra, que é o petrógrafo em miniatura, eu tenho a escrita do Jerônimo. Né? Ela está na capa de um livro meu chamado Figurantes. Ela está no meu livro Trio Pagão, que é o momento em que eu começo a também fazer caligrafia, fazer poema caligráfico, né, usando a caligrafia, usando uma escrita, digamos assim, que tenta dialogar com a do Jerônimo. Aí o Jerônimo, eu perguntei, Jerônimo, qual o significado? Você está fazendo isso por quê? Ele falou assim, é o meu nome, é a minha assinatura. Uhum. Mas havia variações, né? E ele tinha orgulho, mostrava isso aqui, né, o Jerônimo. E então eu acho que essa escrita, ela me serve de inspiração hoje, é o meu amuleto. Então foi quando eu revi, né? Ela está aqui comigo. Quando eu a revi, em certo momento, eu falei, não, então, a partir de agora, a minha poesia vai ter que ser escrita à moda de Jerônimo de Saué. Aí eu passei do imagismo verbal para uma poesia que era também visual. Mas a referência era o Jerônimo. E a última questão, que eu acho que vai abrir para uma coisa linda, que é você falar do teu trabalho que você intitula Massa Nebulosa e que tem a ver com esses trânsitos também linguísticos, né? Porque você falando aqui, eu fico pensando no Sousandrade, que fez trânsitos entre Catuturema, Jurupari e Nova York, a cidade, né? Exato. Há muitas relações possíveis, mas também nessa questão linguística e extra ou infralinguística, né, que você produz, e que a gente vê no Mário, a gente vê no Guimarães Rosa, a gente vê no Haroldo, enfim, a massa nebulosa. Que, na verdade, é a definição, é uma das definições que o Wittgenstein, nessa fase de transição, saindo do primeiro, quer dizer, do seu tratado e chegando às investigações filosóficas, onde fala que a linguagem é uma cidade, que tem a parte velha, depois a nova, você vai andando, nunca sai dessa cidade, né?
você vai descobrindo novos bairros, a cidade infinita, essa linguagem. Ele fala que a linguagem, então, é uma massa nebulosa. Eu uso essa expressão. E aí eu que quando a gente vai escrever uma obra, você não escreve, no caso, vamos pensar no caso do Brasil, Maria de Andrade, você não escreve usando a língua materna. Porque a língua materna nossa não é o português de Portugal. Eu acho que o português, não sei como. Nós não inventamos essa língua é do conquistador, veio ao Brasil. Eu acho que quando você vai se tornar um escritor e usar essa língua, você vai ter que criar uma outra língua materna. Ou seja, e é o que faz Mário de Andrade, é uma língua artificial. Ele foi reunindo palavras africanas, palavras indígenas, e todo o conhecimento que ele tinha, conhecimento musical, os estudos do folclore e tudo. E ele fala: ó, eu estou contando agora essa história que eu vi de um papagaio no final. Essa é a minha versão, não é a versão do Macunaíma, não é a versão de nenhum índio, não é de ninguém, é minha, Mário de Andrade. Ele se cita: Mário, está aqui, vou fazer a minha versão, como eu vi essa história. E aí ele conta. Então a gente percebe que ele tinha uma língua materna, que essa língua materna não era a moda portuguesa, mas a moda brasileira, e incorpora realmente a cultura indígena. E aí, a minha obra, minha obra escultura, minha obra, que eu acho uma obra importante para mim, na qual estou trabalhando agora, na verdade, venho trabalhando desde o início da minha carreira, eu começo a publicar em 2001, ela se chama O Livro da Língua Materna, essa massa nebulosa. E ela consiste assim, das cadernetas que eu usei ao longo desses anos todos para escrever. Então, quando eu vou fazer uma obra, eu retiro os poemas das cadernetas, né? E agora também tem desenhos. Então, agora eu continuo escrevendo em cadernetas, continuo desenhando. Então, a minha língua materna não é a língua portuguesa. É a língua portuguesa e outras línguas. Nesses cadernos tem os hieróglifos indígenas. Então, a minha noção de códice ameríndio, está lá a minha admiração pelo Matisse, está lá também pelo Gauguin. São os artistas que eu admiro, né? Brasileiros e europeus. Né? Então, e aí eu inventei uma língua, e a partir dessa língua fui criando a minha obra. E agora, essa língua materna, que estava sob a minha obra, também está acima, porque ela veio à tona. Né? Então, eu acho que o Mário de Andrade ele tinha uma língua materna na qual o falar indígena, a música indígena, as imagens eram essenciais, cruciais. Pela história dele. Né, pela história de vida dele. Então, eu não consigo analisar e julgar mecanicamente as coisas, fazer uma equação e dizer que é um gesto, digamos assim, pejorativo, você trabalhar com a cultura imediatamente. Não é. Como brasileiro, não é. Então, eu me sinto confortável de trabalhar com isso e continuo tendo contato com os chavantes. Né? Então, eu não vejo não tenho escrúpulos nesse sentido. Falo assim, quando começar a trabalhar, devo ou não devo fazer? Não, eu já vou direto. O Jerônimo, as culturas me estimulam, hoje os desenhos Caduels me estimulam muito, a arte facial Caduel me estimula muito, então quando eu vou, isso já vem, quer dizer, não é uma opção. Hoje vou trabalhar com a arte indígena, né? Sim. Pelo menos é assim que eu entendo. Eu acho que como brasileiro, cada um vai ter que fazer a sua língua materna. Uhum. Porque, eu não sei, é muito diferente você ser o inglês e você está usando uma língua que você mesmo inventou. O que fez o Joyce com Finnegan's Wake? O inglês não era a língua da Irlanda. Aí ele vai inventar uma língua materna para ele, que é a língua materna universal. Vai escrever o Finnegan's Wake nessa língua. Eu acho que aquela massa nebulosa ele vai trazer, vai expor. Ele vai falar, daqui que sai tudo, meu pensamento aqui.
Então, Portugal inventou a língua, Portugal criou o português. Então, a relação de um português com essa língua tem que ser diferente da minha relação com a língua portuguesa aqui no Brasil. Não pode ser. Não é possível. É isso mesmo, eu acho que são essas potencialidades e esse contágio, né, que justamente o fazer artístico põe em evidência, né, e é fundamental para essa vivência expandida, né, e que atua tanto como homenagem e como transcriação. E eu fiquei pensando também, quer dizer, eu tinha uma tese que eu não dei desenvolvimento, mas a partir dessa cena incrível, né, desse encontro do Lévi-Strauss com o chefe Nambiquara, que daí vira aquele capítulo fenomenal do Tristes Trópicos, que é a lição de escrita, né? Eu fiquei pensando, eu pensava o seguinte, que seria interessante descrever alguns dos escritores e artistas brasileiros por essa situação que você acabou de descrever aqui, que é assim, fica ao mesmo tempo, entre o antropólogo e o nativo. Ao mesmo tempo, você é o antropólogo, o etnógrafo que está de fora, né? E que tem o interesse do contágio e do contato e da tradução, né? Como Bruce Halbert, por exemplo, com Davi Copenau, e ao mesmo tempo você também é o chefe Nambiquara, o chefe Chavante, né? Quer dizer, é como se essa mediação, né, fizesse parte quase como de uma espécie de DNA artístico, né? Porque lida com essa, quer dizer, o artista brasileiro, o escritor brasileiro, não é o europeu, não é o norte-americano, não é o português, não é? Mas é esse trânsito, voltando de novo à ideia de trânsito, não é, Sérgio? É um trânsito nebuloso, isso que é importante. Ou seja, quando o Wittgenstein define a língua como uma massa nebulosa, ele quer dizer o seguinte: nós temos várias linguagens e virão outras que sequer podemos sonhar, porque essa massa nebulosa ela vai gerar, enquanto existirmos, vai continuar gerando linguagens. Não existe uma linguagem originária, não existe uma linguagem superior à outra, elas são jogos de linguagens diferentes, que têm funções diferentes, mas cada uma vai servir a um propósito. E aí o jogo vai ser jogado. Quer dizer, você pode, é claro, usar erroneamente, né, infringir o jogo, mas ele está dizendo, o que é essa nebulosa? As linguagens são infinitas. A filosofia não é dona da linguagem, a lógica, a matemática não é dona da linguagem, não é o paradigma. Nem a poesia é o paradigma da linguagem, porque eu não acredito que a poesia, por exemplo, vai ser só metrificada, ou a poesia vai ser só poesia lírica, centrada no eu, né, eu lírico, né, uma expressão que eu abomino, né, eu lírico. Então, eu fico imaginando, mas então, cadê o outro eu, os outros eus, né? Porque só tem que ter um na poesia. Então, nem a linguagem da poesia, a poesia não tem uma linguagem. Quer dizer, se você disser que a poesia é isso ou aquilo, essa linguagem também vão surgir outras poesias que vão ter outras linguagens. A ideia de massa nebulosa é isso. Quer dizer, então, quando você cria a sua língua materna com a massa nebulosa, usando fazendo todas as traduções, todas as misturas, né? Então, engrossando o caldo, como diria o John Cage, você vai encontrar um caminho para ir trabalhando infinitamente, digamos assim. Né? Claro que você pode também virar a sopa, né? Ficar sem nada, também um momento de vazio, já que também. Né, uma coisa zero, um místico, também tem uma outra uma linguagem, mas a linguagem mística também é uma delas, o Wittgenstein fala, não é, né? Aquilo que não se, a famosa tese, do que não se pode falar, né, aí você pode mostrar. Você pode mostrar. O que você não pode falar, você pode mostrar. Mas aí, ou seja, as duas linguagens se complementam. Mas é o caso do caos da entropia também no Catatal do Leminski, né? Que ele defende e faz aquela linguagem, é uma nebulosa absoluta o Catatal. Também é. Pois é, essa ideia, eu acho que essa ideia de nebulosa é muito rica.
inclusive as galáxias do Haroldo de Campos, né, que a gente pode também pôr contraponto a galáxia e a nebulosa, né, até pegar a definição, né, científica do que é uma nebulosa, né, e o que é uma galáxia, traçar uns paralelos, porque o Haroldo está trabalhando aí uma viagem sobre as linguagens, que a galáxia está se expandindo e você viaja, né, através dela, e ela vai criando novas linguagens. É o livro da viagem. Você viaja para a galáxia, na galáxia, tudo viaja ali, tudo se move. E essa mobilidade é a mobilidade do Macunaíma. Que bonito, Sérgio. Acho que a gente abriu várias caixas aqui, né? Várias caixas de, como diz o Ailton Krenak, né? O futuro é ancestral, o ancestral é o futuro, né? Então, várias caixas foram abertas nessa nossa conversa. Te agradeço enormemente, parabenizo por esse trabalho magnífico que você tem, inclusive, oferecido nas redes gratuitamente para quem quiser baixar, né? O livro está ali disponível. A gente vai fazer esse anúncio aqui no nosso programa, né? E espero que esse programa sirva também para quem ensina literatura, cultura brasileira nos Estados Unidos, né? Acho que abriram-se várias portas aqui de diálogos. Foi uma tarde estimulante para mim, né? Quando você tem você está dialogando, né, com uma pessoa que trabalha também com isso em vários níveis, né? A oralidade, né, o som, então, esse espectro e a cultura indígena, em todo o português brasileiro, né? Então, a gente vai embora na conversa, não para mais, né? Muito obrigado ao Sérgio, muito obrigado a Marília, e especialmente muito obrigado a você que acompanhou mais um 33 Brasil Lab Review. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para que você seja avisado assim que um novo vídeo estiver no ar. Você pode acompanhar também a programação do Lab por nossas redes sociais. No Instagram, @BrasilLab@Princeton e no Twitter, @Brasil_Lab. Acompanhe. Até lá.